Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia. E nessa segunda-feira, a liturgia fala para a gente que nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, clamemos a força e a unção do Espírito Santo para que cumpramos a vontade de Deus na busca incessante pela santidade. Então, que nós possamos celebrar com fé. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 19, versículo 1 a 8. Atos, capítulo 19, versículo 1 a 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhe as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Então, na leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos um paralelo entre o batismo de João e o batismo de Jesus. O primeiro era feito somente com água, indicando o arrependimento e a penitência. Já o segundo, também com água, marca a efusão do Espírito Santo sobre o recém-batizado, que agora está sob a promessa e esperança da graça salvífica trazida por Cristo. O dom do Espírito marca aqueles que o receberam com a capacidade de falar em línguas e profetizar. A marca da continuidade nascente, cheia de força e vitalidade, é a ação do Espírito Santo. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 16, versículo 29 a 33. João capítulo 16, versículo 29 a 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersais, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, no Evangelho, continuamos a ler o discurso da despedida de Jesus. Por um lado, os discípulos se colocam diante do Senhor com uma fé entusiástica. Cremos que vieste da parte de Deus. Contudo, Deus os desilude. Diz-lhes que se dispersarão e que ele ficará só. O Senhor está preparando-os, pois sabe que diante do evento da cruz é difícil não se escandalizar. Mesmo assim, a palavra final é de esperança e ânimo. Tende coragem, eu venci o mundo. Então, a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte é de extrema significância para a vida e missão dos discípulos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.